Pedi ao meu irmão que não trouxesse a namorada dele ao meu casamento. Meu irmão Alex tem essa namorada que se chama Louise e literalmente não consegue não ser o centro das atenções nem por 5 minutos. Em cada jantar de família, em cada festa, em cada reunião, sempre encontra uma forma de fazer tudo girar em torno dela. Dot, no último dia de ação de graças, anunciou que estava grávida bem quando meu pai estava prestes a cortar o peru. Acabou que nem sequer estava grávida, só queria ver a reação de todos. Então, quando estava planejando meu casamento com meu noivo Ryan, soube que tinha que fazer algo sobre o problema Louise. Este ia ser meu dia, o único dia que deveria ser sobre Ryan e eu, começando nossa vida juntos. Liguei para o Alex umas 3 meses antes do casamento. Oi, sobre o casamento, comecei. Preciso te pedir algo meio desconfortável. O que foi? Disse ele. E eu podia ouvir como ele comia cereal ao fundo. Realmente não quero que a Louise vá. Sei que soa pesado, mas ela sempre transforma tudo em um drama sobre si mesma, e não quero esse estresse no dia do meu casamento. A linha ficou em silêncio por uns 10 segundos, e de repente, Alex explodiu. Sério mesmo que está me dizendo isso agora? Está desinvitando minha namorada do seu casamento? Não estou desinvitando porque ela nunca foi convidada em primeiro lugar. O convite era só para você. É a mesma coisa. Estamos juntos há 2 anos. Ela já é praticamente família. Tentei explicar que não era algo pessoal, que só queria um dia livre de dramas. Mas Alex não aceitava. Me disse que se Louise não pudesse ir, então ele também não iria Dot. Eu respondi que essa era a decisão dele, esperando que mudasse de ideia. Não mudou. E aqui é onde a coisa fica louca, Dot. No dia do meu casamento, estavam me maquiando na suíte da noiva quando minha prima Madison irrompe correndo. Ei, você tem que ver isso, disse, empurrando o celular na minha cara. Era o story do Instagram da Louise Dot. Tinha postado uns 15 vídeos se arrumando, se maquiando, escolhendo joias. E no último, a legenda dizia: "Não posso esperar para celebrar o amor hoje", com a localização marcada no nosso salão de casamento. Senti o coração afundar. Dot, ela ia vir mesmo assim. Madison assentiu. Alex está lá fora agora, discutindo com seu pai. Disse que mudou de ideia e que decidiu trazê-la. E lá estava eu, com o vestido de noiva, metade da maquiagem feita, e tinha que lidar com isso. Então saí marchando, de hobby e chinelos Dot. Encontrei Alex junto à entrada do salão, discutindo, baixinho com papai. Meu irmão parecia estranho, nervoso, nada como o Alex seguro de si mesmo que conhecia. Alex, o que está acontecendo aqui? Perguntei direto, sem rodeios Dot. Ele se virou para mim e pela primeira vez notei que tinha olheiras marcadas. Parecia exausto. Olha, Sarah, sei que disse que não queria que ela viesse, mas... Mas o quê? O interrompi. Você me prometeu que respeitaria a minha decisão. Papai se aproximou e pôs uma mão no meu ombro. Filha, talvez devêssemos conversar sobre isso depois da cerimônia. Não, papai. Se conversa agora, respondi firmemente. Este é meu dia de casamento. Não vou começá-lo com mentiras. Alex suspirou profundamente e passou a mão pelo cabelo. Sarah, há coisas que você não sabe sobre a Louise. Coisas que não posso te contar. Que tipo de coisas? Perguntei, cruzando os braços. Meu irmão olhou ao redor nervoso, como se temesse que alguém mais escutasse. Ontem à noite, quando disse que não viríamos ao casamento, ela ameaçou se machucar. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim se machucar? Disse que se a humilhasse assim, se a fizesse passar vergonha na frente de todos porque já havia se vangloriado do casamento nas redes sociais, ela. Alex engoliu em seco. Ela cortaria os pulsos. Papai e eu ficamos em silêncio. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Alex, isso é manipulação psicológica, disse finalmente. Eu sei, explodiu. Acha que não sei? Mas o que deveria fazer? Me arriscar a que algo aconteça com ela? Olhei fixamente para ele. Meu irmão, que sempre havia sido o mais forte de nós dois, parecia completamente derrotado. Quando isso começou? Perguntei. O quê? As ameaças, Alex. Quando a Louise começou a te ameaçar? Ele desviou o olhar. Não são só ameaças, Sarah. Semana passada encontrei comprimidos para dormir espalhados por toda a cama dela. Disse que foi acidente, mas não foi. Não foi. Terminei por ele. Alex assentiu lentamente. E quando perguntei sobre isso, começou a chorar e disse que se sentia muito deprimida porque ninguém na sua família a aceita. Que se sente rejeitada
e que talvez seria melhor se simplesmente desaparecesse. Senti uma fúria crescendo no meu peito, mas não em direção ao Alex, em direção a Louise. Me escute bem, disse, segurando-o pelos ombros. O que está me descrevendo é abuso emocional, Sarah. Não, me deixe falar. Louise está te manipulando usando o medo. Está te chantageando emocionalmente para te controlar. Papai interveio. Sarah tem razão, filho. Isso não é amor. É controle. Alex ficou calado por um momento, processando nossas palavras. Mas, e se ela realmente se machucar? Perguntou com voz quebrada. Não poderia viver com essa culpa. Alex, as pessoas que realmente querem se machucar não anunciam como ameaça para conseguir o que querem. Expliquei. Os verdadeiros problemas de saúde mental requerem ajuda profissional, não que o parceiro ceda a todos os caprichos. Nesse momento, Madison apareceu correndo até nós. Sarah, a Louise acabou de chegar. Está no estacionamento com um vestido dourado super chamativo e está tirando selfies ao lado das decorações do seu casamento. Alex fechou os olhos e suspirou. Já não sei o que fazer. Olhei para meu irmão, depois para papai, depois para Madison. Uma ideia começou a se formar na minha mente. Alex, confia em mim? O quê? Te pergunto se confia em mim. Sim ou não? Sim, claro. Então preciso que faça exatamente o que vou te dizer. Disse sentindo uma determinação que não sentia. Há meses. E papai, você também. O que precisar, filha? Primeiro, Alex, vai até a Louise e vai dizer que ela pode ficar para a cerimônia, mas que depois da recepção vocês têm que sair cedo porque você tem uma emergência de trabalho. Mas não tenho nenhuma emergência. Vai ter, o interrompi. Papai, conhece alguém que trabalhe com investigação privada? Papai franziu a testa. Sim, tenho um contato. Por quê? Porque suspeito que a Louise não é quem diz ser. E se... Estou certa, precisamos de provas. Madison me olhou com curiosidade. Que tipo de provas? O tipo de provas que demonstrem ao Alex que tudo isso foi uma encenação desde o princípio, respondi. Madison, preciso que me faça um favor. Qualquer um. Quero que durante a recepção se aproxime da Louise como se fosse amiga dela. Elogie o vestido. Pergunte sobre o trabalho, a família. Basicamente, faça com que fale sobre si mesma. Para quê? Para gravar a conversa. Disse tirando meu celular. Algo me diz que a Louise vai se contradizer. As mentirosas compulsivas sempre fazem. Alex me olhou com uma expressão estranha. Sarah, realmente acredita que... Alex, pense. Em 2 anos conheceu algum amigo da Louise? A família? Alguém do trabalho? Meu irmão ficou pensando. Agora que menciona, sempre diz que a família mora muito longe e que as amigas estão muito ocupadas para socializar. E o trabalho? Diz que trabalha de casa para uma empresa de marketing digital. Já viu alguma evidência desse trabalho? Ligações. Alex franziu a testa. Não respondeu imediatamente. Só olhou para o chão como se não soubesse se defendê-la. Ou aceitar o óbvio. Nunca. Diz que os clientes são privados, que não pode mostrar nada por contrato. Não disse nada. Só olhei fixo para ele. Seu silêncio falava mais que qualquer defesa. Papai tirou o celular. Vou ligar para o Ernesto, anunciou enquanto se afastava. O cara do restaurante do seu tio, lembra Madison? Madison assentiu. Papai fez a ligação do carro. Voltou minutos depois com cara séria. Vai começar hoje mesmo. Quer tudo. Nome, redes, qualquer coisa. Tem algo gravado? Eu farei, disse Madison. A Louise nunca se cala. Só tenho que me aproximar e perguntar o que ela quer ouvir. Alex parecia cada vez mais desconfortável. Isso não está certo. É minha namorada. E este é meu casamento, lembrei. A cerimônia começou pouco depois. Tudo ia bem. Até a Louise aparecer na primeira fila com seu vestido dourado, reluzente, como papel metálico. Chorava. Sério. Chorava alto. No início pensei que fingia, mas depois começou a soluçar bem quando Ryan e eu trocávamos votos. É tão lindo, disse em voz alta. Todos se viraram. Alex a olhou com horror. Eu com raiva. Quis ignorá-la. Terminei meus votos com voz firme. Mas cada palavra minha era um passo a mais em direção a algo inevitável. Ela havia vindo para estragar. Não ia parar Dot na recepção. Madison entrou em ação. Se aproximou da Louise com uma taça de champanhe e um sorriso. Está brilhante. Esse vestido é novo? Pedi de Miami, respondeu Louise, encantada de falar. Alex ajudou a pagar. Sempre me apoia. Madison gravava com o celular na jaqueta. E seu trabalho? Ainda com marketing digital?
Sim, claro. Agora tenho uma conta canadense de cosméticos, mas não posso dar nomes. Minutos depois, em outra mesa, Louise disse que trabalhava para uma empresa mexicana, e quando perguntaram por sua mãe, disse que morava na Suíça. Madison me contou que antes mencionou Argentina. 3 versões distintas. Meia hora. Naquela noite, mostrei os áudios para papai. Seus dedos se tensionaram ao segurar o celular. Isso já é algo sério. Louise continuava na pista, rindo. Alexa olhava sem saber quem estava vendo. Fui ao banheiro. Ela estava lá, retocando a maquiagem. Se virou ao me ver. Sarah, desculpa por antes. Me emocionei. Não tem problema, respondi sem expressão. Está brava comigo? Olhei para ela. Seu sorriso era pura superfície. Ainda não. Quando saí, notei que seu reflexo no espelho não sorria mais. O reflexo no espelho já não sorria. Estava quieto, alerta, como se tivesse ouvido algo atrás da porta. Louise me olhou mais um segundo antes de voltar a aplicar gloss labial, como se nada tivesse acontecido. Saí do banheiro sem me virar Dot. Na recepção, Madison me interceptou com uma expressão intensa. Tenho 6 minutos gravados. Contradições por todos os lados. Trabalho, família, até a história de como conheceu o Alex. Em uma mesa disse que foi numa livraria. Em outra, que numa festa de aniversário. Me manda tudo. Pedi. Papai já enviou de antes ao investigador. A festa seguiu seu curso, mas eu já não estava lá. Sorria para as fotos, cortava o bolo, brindava. Tudo no piloto automático. Enquanto isso, Louise continuava se movendo entre os convidados, como uma abelha numa flor alheia ao fumo que deixava atrás de si. Notava como alguns a olhavam com estranheza. Mesmo assim, ela continuava Dot. Na manhã seguinte, papai me ligou cedo. Ernesto encontrou algumas coisas. Tão rápido? Começa pelo básico. O nome completo que o Alex deu não consta em nenhuma folha de pagamento da empresa que diz representar. E tem mais. Suas redes sociais só existem há 3 anos. Tudo anterior foi deletado ou nunca existiu. Caminhava pela cozinha com o telefone na mão, ainda com a maquiagem da noite anterior mal apagada. E isso significa o quê? Que há algo que não quer que saibamos do passado dela. Tem mais gravações? As da Madison. Te envio agora. Desliguei e, por impulso, liguei para o Alex. Atendeu com voz baixa, apagada. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, embora já soubesse. Alex, me diz uma coisa. Quantos anos a Louise tem? Houve um silêncio. 27. Acho. Ontem disse a uma das minhas tias que tinha 29. Depois, a uma amiga minha que tinha 25. E daí? Que não é normal não saber. Sua idade. Também não inventá-la. Ou mudá-la dependendo de para quem está falando. Alex soltou uma risada seca, sem humor. Talvez se enganou. Também se enganou quando disse que conheceu sua mãe? O quê? A 3 pessoas diferentes disse versões diferentes da sua família. Que sua mãe a adora, que nunca a viu, que vocês já moram juntos. Sabe o que disse no Instagram hoje? Obrigada por me receberem como mais uma da família. Como se este casamento tivesse sido para ela. Alex não respondeu. Podia ouvir sua respiração. Estava escutando de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Papai diz que tem mais. Que o Ernesto está verificando o nome legal dela. Pelo visto, usou outros nomes. Sabia algo? Não. Alex. Alguma vez viu a identidade dela? Não. E nunca achou estranho? Sarah, estava apaixonado. Não pensava nisso. E agora? Demorou, mas respondeu. Agora tenho medo de pensar no que vou descobrir. E desligou o Dot. Naquela noite, papai me ligou de novo. Desta vez, sua voz era mais grave. Sarah, o cara encontrou coisas mais sérias. Nada criminoso ainda, mas preocupante. Que coisas? Uma ação por descumprimento de contrato de aluguel. Outra por uso indevido de cartão de crédito. Ambas em outro estado com um sobrenome diferente. As fotos coincidem. É ela, só que com outra cor de cabelo. Minha garganta se fechou. E o Alex? Ainda não quer ouvir tudo. Diz que quer comprovar por si mesmo. Mas escuta isso. Segundo o Ernesto, há registros de uma ordem de afastamento de 4 anos atrás, por parte de uma família que a acusou de ameaças e invasão de propriedade. Essa ordem ainda está ativa? Não. Expirou. Mas fica nos arquivos. Me apoiei na parede da cozinha. Pela primeira vez senti um nó real no estômago. Não era só pelo Alex. Era por todos nós. E agora o que fazemos? Esperamos,
Reunimos tudo. E se for necessário, a enfrentamos. Louise postou outra história naquela mesma noite. Um bumerangue brindando com o Alex, com uma música romântica de fundo. Mas no vídeo, Alex não sorria. Seu rosto estava de lado. O olhar ausente, Dot. Havia começado a notar o que nós já sabíamos, que a história que vivia não era real. Alex começou a entender que nada do que o rodeava era realmente como ele acreditava. Nem as histórias, nem os gestos, nem sequer o amor, que pensava ter construído. E embora não dissesse uma palavra, seu silêncio começava a ter rachaduras, Dot. No dia depois do casamento, Ernesto, o investigador, pediu para falar diretamente comigo. Me encontrei com ele numa cafeteria do centro. Trazia uma pasta, mas não precisava abri-la para saber que o que vinha não ia me agradar. Seu irmão está enredado com alguém perigosa, Sarah, disse sem rodeios. O que encontrou? 3 ex-parceiros, 2 homens e uma mulher. Todos com o mesmo padrão. Relacionamentos rápidos, envolventes e depois. Ameaças, chantagens emocionais e, em um caso, uma suposta emergência médica inventada para evitar que a deixassem. Me recostei no encosto da cadeira. Falou com... Eles? Sim. Me contactei com um, Tomás. Mora em outro estado. Mal mencionei o nome Louise. Ou melhor, Rebecca, que foi como ela se apresentou para ele. Me pediu que não voltasse a nomeá-la. Me disse que ficou em terapia 1 ano depois de sair desse relacionamento. Que ela fingiu estar grávida para mantê-lo. Tive que apertar as mãos sobre meus joelhos para não tremer. E a mulher? História similar. Manipulação emocional. Ameaças. De suicídio. Choro constante. Isolamento social. A convenceu de se mudarem juntas e depois a deixou endividada. Senti náuseas. Não pelos detalhes, mas por imaginar o Alex preso no mesmo inferno. Ela sempre se apresenta como Louise? Ernesto. Negou com a cabeça. Rebecca, Reb, até Isa, num fórum onde a rastreamos com a ajuda de um contato em cibersegurança. Parece que adota nomes conforme o ambiente. Sempre versões diferentes de si mesma. E quanto à família? Ninguém quer falar. Encontrei um endereço vinculado ao nome legal dela. Uma senhora mais velha atendeu a porta. Não se identificou. Mas quando mencionei, Louise fechou na cara. Segundo os registros, é a mãe. Há uma ordem de afastamento emitida nessa mesma cidade, 3 anos atrás. A mãe conseguiu uma ordem de afastamento? Sim. A acusou de ameaças, tentativa de agressão e dano à propriedade privada. Na ata. Aparece algo que quero mostrar. Abriu a pasta e me passou uma cópia do documento. Havia uma declaração da mãe que dizia: minha filha inventou gravidezes, doenças e ameaças para manipular quem a rodeia. Temo por minha segurança e a de outros. Não conseguia ler mais. O Alex sabe disso? Não tudo. Mostrei o básico. Ofereci para ele falar diretamente com o Tomás. Não respondeu. Acha que corre perigo? Não físico. Mas está sob um tipo de violência que não deixa marcas roxas, e isso torna mais difícil de ver. Agradeci a informação e saí da cafeteria com o coração palpitando. Liguei para o Alex. Demorou para atender. O que é agora? Perguntou com voz áspera, cansada. A Louise não é quem diz ser. Já me disse isso, Sarah. Mas isso não... Me ajuda. Não me diz o que fazer com ela, nem como. Pode começar falando com uma das vítimas dela. Silêncio. O Tomás quer te contar a história dele. Vai fugir disso também? Suspirou, longamente. Me passa o número. Desliguei sem dizer... Mais horas depois, Madison me escreveu. Havia revisado perfis antigos e encontrou algo estranho. Uma foto velha num blog esquecido. Louise, ou alguém idêntica, aparecia com outro nome, numa festa, beijando um homem mais velho. Nos comentários, felizes 3 meses, papai. A data. Coincidia com o período em que supostamente conheceu o Alex. A imagem estava apagada agora, mas Madison a havia guardado. Enviei tudo para o Ernesto Dot, naquela noite. Me sentei com papai na sala. Não dissemos muito. Só vimos em silêncio como... O celular do Alex permanecia inativo. E se já é tarde? Perguntei baixinho, Dot. Papai negou com a cabeça. Enquanto estiver vivo, nunca é tarde para abrir os olhos? Alex os tinha abertos, mas já não olhava igual. Ernesto me confirmou que falou com ele, que Tomás lhe contou tudo numa ligação tensa e longa. E embora Alex não dissesse muito, não desligou. Escutou. Isso, nesse ponto, era uma rachadura na parede da Louise Dot. No dia seguinte, Ernesto me ligou com um tom novo na voz. Mais grave, mais seguro.
Encontrei o que suspeitávamos. A Louise não trabalha em marketing digital. Não há contrato, nem rastro, nem empresa que a tenha na folha de pagamento, nem como freelancer, nem como colaboradora externa. E então do que vive? Aí vem o interessante. Transferências pessoais, pagamentos de apps de dinheiro de pelo menos 3 homens diferentes nos últimos 12 meses. Um deles foi vítima de fraude com cartão de crédito. O cartão estava no nome dele, mas as cobranças iam para um endereço vinculado a Louise. Ele reportou, mas o banco fechou o caso por falta de provas. E esse endereço? O Alex mora lá agora. Fiquei em silêncio. Está dizendo que ela pode ter usado o endereço dele para ocultar compras feitas com cartões roubados? Isso e mais. As compras eram de roupas, eletrodomésticos, móveis, coisas que agora estão no apartamento. Do seu irmão. Fechei os olhos. A rede não era só emocional. Era financeira. E o Alex, sem saber, era parte do mecanismo. E a dívida? Tem 2 ações ativas em outros estados por inadimplência. Uma delas inclui um valor superior a $8.000. Há registros de tentativas de contato legal, mas ela nunca compareceu. Parece que se muda justo antes dos casos escalarem. Tem. Mais alguma coisa? Ernesto hesitou. O mais grave é isto. Sua mãe não só pediu uma ordem de afastamento. Também escreveu uma carta a um tribunal alegando que sua filha sofre de um transtorno de personalidade antissocial, diagnosticado informalmente por um psicólogo que a tratou quando era adolescente. Antissocial como psicopata. É um termo clínico, não leve como filme. Mas sim, manipulação, falta de empatia, tendência a mentir sem culpa, uso dos outros para benefício pessoal. Tudo encaixa. A pele se me arrepiou. Vou contar ao Alex. Espere. Se ele a enfrentar diretamente, sem provas contundentes, ela pode virar tudo a favor dela. Precisamos de evidências concretas. Documentos, contas, gravações. Algo que a desarme completamente. Assenti. Embora ele não pudesse me ver dote naquela noite, Alex me ligou. Está em casa? Sim. Vou até aí. Só. Preciso conversar. Chegou. 1 hora depois, com olheiras, a gola da jaqueta amassada e os olhos, esses olhos, cheios de algo que não via há muito tempo. Medo dote. Sentou no sofá sem tirar o casaco. Sabia que ela tem acesso às minhas contas? Perguntou de uma vez. Não. Quando? Morávamos juntos. Me pediu as senhas caso acontecesse alguma coisa. Eu. Não pensei. Hoje revisei meu banco. Há cobranças que não reconheço. E não sei o que fazer. Tirei o celular. Tem mais, Alex. E não vai gostar. Mostrei os documentos do Ernesto. A lista de ações. Os nomes falsos. Os endereços. As fotos. No início, não falava. Só as olhava como se fossem em outro idioma. E se tudo isso é coincidência? Sussurrou, já sem convicção. Alex, toquei seu ombro. Lembra o que disse no dia do meu casamento? Que ela ameaçou se machucar. Que encontrou comprimidos na cama dela. Acha que isso foi casualidade também? Não. E acha que alguém que te ama faz isso? Alex apertou os olhos com força. Quando os abriu, algo nele se havia quebrado. Mas era necessário. Tenho que sair disso, disse. Vamos te ajudar. Ele assentiu. Ficou ali, em silêncio. Enquanto isso, Luiz postava uma nova história no Instagram. Uma selfie em frente ao espelho, com a legenda A calma antes da tempestade. Isso foi exatamente o que seguiu. 2 dias depois que Alex viu todos os documentos, Luiz desapareceu por uma noite inteira. Não atendeu ligações nem mensagens. Alex, assustado, pensou em ir à polícia. Eu pedi que esperasse. Algo não encaixava. E no dia seguinte ela voltou. Mas não caminhando, Dot voltou de ambulância. Chegou à emergência com cortes nos braços. Superficiais. Tentativa de suicídio, disseram. Alex me ligou do hospital com a voz quebrada. Está aqui. Não sei o que fazer. Fui imediatamente. Na sala de espera, Alex caminhava em círculos, os olhos vermelhos. Me abraçou sem dizer nada. Deixei-o chorar. Depois entrou uma doutora de jaleco branco com o cabelo preso e um olhar experiente. Família da Louise. Alex levantou a mão, hesitando. Sou o parceiro dela. Bem, não sei. A doutora se apresentou como psiquiatra do turno. Preciso falar com vocês. Podemos nos sentar? Nos levou a uma sala pequena. Fechou a porta. Ela está estável. Os ferimentos não foram graves. Na verdade, parecem ter sido feitos com pouca pressão. Não há dano vascular, nem sinais de sangramento. Foi uma tentativa real?
Perguntei. A doutora suspirou. Não podemos julgar intenções, mas sim padrões. Esta não é a primeira paciente que vejo com condutas autolesivas com componentes manipulativos. E há algo mais. Alex levantou a cabeça. O quê? A Louise tentou seduzir um dos médicos, em plena maca. Disse que homens como ele deveriam salvá-la de homens como Alex. Alex se afundou na cadeira. Eu peguei sua mão. Está usando isso para te prender, para virar a história a favor dela. A doutora assentiu. Minha recomendação é que não a leve para casa. Não está obrigado. E você, se decidir continuar envolvido, vai precisar apoio psicológico. Isso vai além do emocional. Naquela noite, Alex não a visitou mais. E Louise soube Dot postou uma história escura, com uma foto em preto e branco do hospital. Abandonada, dizia a legenda. Na manhã seguinte, uma série de tweets crípticos apareceu na conta dela. Quando confia em alguém e esse alguém te apunhala. As pessoas fingem ser boas até não precisarem mais. O verdadeiro abuso é invisível. E assim, a narrativa mudou. Agora, Alex era o agressor. Nos dias que seguiram, Louise saiu do hospital e voltou ao apartamento. Alex já não estava lá. Havia ficado na casa do papai Dot. Foi então que começaram as mensagens. Para mim, para Madison, para minha mãe. Insultos velados, insinuações, ameaças de expor a verdade sobre Alex. Fotos de chats antigos manipulados, capturas de tela de conversas editadas. Dot Alex foi acusado de abuso verbal, depois físico, depois de chantagem. Nunca houve denúncia. Formal. Mas os rumores começaram a correr nas redes. Em fóruns de mulheres, alguém compartilhou um fio sob usuário anônimo contando uma história similar. Parecida demais, Dot. Essa conta estava vinculada a um e-mail que Louise havia usado anos antes. Dot papai não esperou mais. Contatou um advogado. Esse foi o próximo passo. E também o início de outra guerra. O homem que papai contratou se chamava Ortega, especialista em casos de assédio, difamação e manipulação psicológica. Nos recebeu com uma pasta vazia e muitas perguntas. Preciso de provas, disse. Se ela está difamando seu filho, devemos documentar. Capturas, áudios, mensagens, tudo. Alex entregou o celular. Madison contribuiu com gravações. Eu mostrei. As fotos antigas e as contas falsas. Ortega mal piscava. Vamos pedir uma ordem de restrição. Mas se ela a violar, teremos que demonstrar rapidamente. 3 dias depois, um juiz aprovou a ordem temporária. Louise não podia se aproximar do Alex, nem a menos de 500 metros, nem contatá-lo direta ou indiretamente. Dot durou menos de 48 horas. Dot. No mesmo dia que notificaram a ordem a ela, apareceu em frente à casa do papai, chorando. Quando não abriram, deixou um envelope na porta. Dentro, uma carta manuscrita cheia de frases sem sentido. Não sei quem sou sem você. Se me deixar, morro. Todos estão contra mim. Junto à carta, uma pulseira que Alex havia dado a ela meses atrás, quebrada, em 2 partes. A carta foi suficiente para violar a ordem. Dot Ortega a entregou ao tribunal. Mas Louise não parou. Dot criou um perfil falso nas redes, se fazendo passar por uma ex-namorada do Alex. O perfil contava que Alex a havia agredido, que a família o encobria, que o haviam denunciado antes, mas ninguém escutou. O perfil foi denunciado e fechado. Mas outro apareceu dias depois. Depois outro. E não estava sozinha. Dot. Havia gente que a seguia, pessoas que acreditavam na história dela. Alguns até escreveram ameaças ao trabalho do Alex. Um dos chefes pediu explicações. Alex teve que tirar licença. Papai estava furioso. Madison chorou naquela noite. Dot. Eu só senti um frio gelado que não passava. Como se Louise tivesse aberto a porta para um mundo onde a verdade não importava. Dot Ortega nos reuniu a todos. E foi claro. Não estamos lidando com uma ex-namorada ressentida. Esta mulher opera com método. É manipuladora, digitalmente astuta e perigosa. Vamos precisar de mais que provas. Precisamos de tempo e pressão. E se não parar? Perguntou Alex, já no limite. Então se derruba sozinha, mas antes tentará levar todos com ela. Ela não respondia a limites. As ordens judiciais eram sugestões. As rejeições, convites, e o silêncio para ela era a arma mais violenta de todas. Quando Alex parou de responder, Louise desatou uma ofensiva que transformou a vergonha em fúria e a manipulação em castigo. Dot. Na manhã seguinte à ameaça do advogado, acordamos com um e-mail em massa. O assunto dizia:
para que conheçam o verdadeiro Alex. Havia sido enviado para colegas, familiares distantes, até para o e-mail institucional da empresa onde Alex trabalhava. O conteúdo, capturas alteradas, mensagens editadas, fragmentos de áudios fora de contexto, junto com um texto onde Louise narrava uma suposta história de abuso psicológico. A estrutura da mensagem era profissional, quase clínica. Usava termos como narcisista encoberto, ciclo de abuso e isolamento sistemático. Madison entrou correndo no meu quarto, pálida. Meu ex-chefe me escreveu, disse. Chegou o e-mail. Como conseguiu todos esses contatos? Alex usava o mesmo e-mail para tudo. Ela tinha acesso. Papai ligou para o advogado imediatamente. Não há como reverter o dano reputacional, disse Ortega, com a calma cruel de quem já viu isso antes. Mas sim podemos levantar uma denúncia formal por difamação, assédio digital e violação da ordem judicial. Isso bastará para detê-la? Perguntei. Não, mas pode colocá-la contra a parede. Louise não parou. Começou a comentar em publicações de familiares, usando perfis falsos. Se fazia passar por outras mulheres. Dizia conhecer Alex, dizia ter provas, dizia que havia uma rede de encobrimento familiar. A conta do Instagram da cafeteria do meu tio recebeu uma avaliação de uma estrela com a frase "Apoiam maltratadores". O WhatsApp da minha mãe tocou com mensagens anônimas. Deveria ter vergonha. Uma tarde, mamãe se quebrou. Não posso mais. Esta mulher está infectando tudo. Não posso nem olhar o telefone sem sentir que está dentro da minha casa. Alex não falava muito. Levantava tarde, comia pouco, dormia menos. Ortega apresentou a denúncia. Em paralelo, Ernesto continuava procurando. Uma noite me ligou com voz diferente, mais viva. Tenho algo. O quê? Ela está com outro homem. Agora? Sim. Mora em outro distrito. Mesmo padrão, o convenceu de um relacionamento intenso, rápido e já tem acesso à casa dele. Tenho fotos. Me enviou Louise abraçada a um homem de uns 40, num parque, o beijando. Uma semana atrás, mostrei para Alex. Demorou para reagir. Então, enquanto tudo isso acontecia, ela já tinha outro plano. Sempre teve um plano. Alex ficou olhando a foto durante 1 minuto inteiro. Depois, sem dizer palavra, se levantou e foi à cozinha. Ouviu abrir uma caixa. Era a que continha os presentes de aniversário. Voltou com uma folha dobrada. Isso ela me escreveu quando completamos 1 ano. Leia. Abri, dizia. Nunca amei ninguém como amo você. Sem você não sou nada. Deixei sobre a mesa. E o que fazemos agora? Perguntou Alex. Derrubamos o castelo de mentiras. Ortega recebeu as fotos. Ernesto continuou escavando. 3 dias depois, nos entregou o resto. Louise havia aberto um cartão de crédito com dados do Alex. Havia feito compras sem permissão dele por mais de $5.000. O pior, algumas dessas compras eram presentes para seu novo namorado. A polícia aceitou a denúncia por fraude. Quando notificaram Louise, ela fingiu um desmaio na entrada do prédio. Depois gritou que Alex a havia perseguido, que temia pela vida. Tudo isso ficou gravado pelas câmeras de segurança. Finalmente, uma viatura chegou. E Louise foi detida. Não gritou, não chorou. Só perguntou: "Posso retocar minha maquiagem antes da foto?" Ninguém respondeu. Na delegacia. Negava tudo. Dizia que era vítima de uma campanha de ódio. Que a família do Alex a havia perseguido por ser diferente. Que tudo era mentira. Mas uma a uma, as provas se acumularam. Tomás, o ex-parceiro, aceitou testemunhar. A mulher que viveu com ela também. As denúncias anteriores, os documentos falsificados, os perfis criados, as compras feitas com contas alheias, as mentiras sobre sua identidade. O promotor não demorou para agir. Alex foi chamado como testemunha, mas não como acusado. E essa foi a primeira noite em meses que dormiu sem deixar a luz acesa. 1 mês depois, Louise continuava detida esperando o julgamento. Havia se declarado inocente de tudo, mas seu advogado público não tinha muito a oferecer. O caso crescia a cada dia. Mais pessoas se apresentavam com histórias similares. Ex-parceiros, colegas de moradia, até uma antiga chefe que a acusava de falsificar recomendações de trabalho. Cada testemunho era como uma pedra a mais caindo sobre seu castelo inflável. Alex, enquanto isso, começava a tocar o fundo. Não se tratava só das perdas materiais, as poupanças drenadas, os móveis dados sem saber,
Os meses de aluguel pagos por 2. Se tratava de algo mais íntimo. Me sinto estúpido, disse uma noite, sentado na varanda de casa, fumando um cigarro que detestava, mas que o mantinha acordado. Não sei em que momento me tornei esse tipo de pessoa. Que tipo? Perguntei. O que deixa que arranquem tudo dele? Passei. Uma manta. Estava frio. O tipo de frio que não vem só do ar. Não deixou que acontecesse. Aconteceu porque você confiava. E isso não é a mesma coisa? Não, respondi. A diferença é que agora está aqui. E está falando. Alex aceitou começar terapia. Ortega conhecia uma psicóloga especialista em traumas por manipulação emocional. As primeiras sessões foram duras. Voltava sem falar. Dormia mais. Chorava. Pouco, mas em momentos aleatórios. Uma noite, enquanto jantávamos, disse algo que me deixou imóvel. Acho que nunca a amei. Olhei para ele. Acho que amava a ideia de que alguém como ela se interessasse por alguém como eu. E como você é? Não sei. Suponho que pensava que era o chato, o lógico, o que não surpreendia ninguém. E ela era tudo oposto. Barulho, cor, intensidade. Pensei que isso era amor. Papai se juntou ao silêncio. Madison da cozinha também escutou. As pessoas que são pura cor também podem ser fumaça, disse ela sem nos olhar. Dot e Alex começou a se reconstruir. Passo a passo, Dot, numa das sessões, sua terapeuta propôs que escrevesse uma carta para Luiz. Não para enviar. Para tirar o que não havia dito. Dot leu só para mim. Dizia. Não me quebrou. Me deteve, sim. Me fez duvidar de mim, pensar que estava louco. Me fez escolher você sobre minha própria família. Mas não me quebrou. O dia que foi embora começou minha vida. Levou coisas, sim. Mas não levou minha verdade. Porque essa, Luiz, nunca foi sua. Guardou a carta numa caixa. E seguiu adiante. O julgamento começou 2 meses depois. Luiz entrou na sala com o mesmo olhar teatral de sempre. O juiz foi implacável. Sorry. Provas eram muitas demais. As histórias coincidiam. As mentiras, documentadas. Dot foi condenada por fraude, violação de ordem judicial, assédio agravado e usurpação de identidade. 3 anos de prisão, com obrigação de iniciar tratamento psiquiátrico. Não gritou. Não pediu perdão. Só desviou o olhar para Alex. Nunca vai encontrar alguém como eu, disse, com meio sorriso. Essa é a ideia, respondeu ele. Dot meses depois, Alex voltou a trabalhar. Mudou de número. Mudou de e-mail. Mudou de casa. Não deixou de ir à terapia. Dot conheceu alguém nova. Seu nome era Clara. Designer gráfica, aficionada por música antiga e chá com canela. Dot nos apresentou num domingo, num almoço pequeno, sem barulho. Sem shows. Dot era uma pessoa real. Dot riu quando Alex se engasgou com uma azeitona, o ajudou a limpar a mesa e, no final do dia, se ofereceu para lavar a louça. Mamãe chorou. Dot papai só disse. Já era a hora. Alex não voltou a falar da Louise. Dot, mas uma tarde pedi permissão para revisar a velha caixa onde guardou a carta. Ainda tem? Sim. A abriu. Mas a carta não estava sozinha. Dot havia algo mais. Um panfleto. Grupo de apoio para vítimas de abuso psicológico e manipulação emocional. Todas as quartas-feiras, 19 o'clock. Alex o olhou um momento. Às vezes penso que foi uma maldição. E agora? Agora acho que foi uma porta. Hoje, Alex é advogado. Não o mesmo que papai, nem o que defende empresas. É um que se senta com pessoas quebradas e lhes diz: eu também estive aí. E quando perguntam como saiu, responde sem dramatismo: escutando minha irmã.